Olá, senhoras e senhores, meu cordial abraço para você, para sua família e para todas aquelas pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, ok? Muito bem, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, e eu vou ler para você esse versículo poderoso, maravilhoso, transformador e abençoador da nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilha, dê glória a Deus por isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, imagina a sua situação. Imagina que você tenha um filho que muito ama e de repente você, por um sistema fictício que nós criamos na nossa mente agora, só para ajudar você a entender a grandiosidade dessa ação de Deus. Então imaginemos que você precise entregar o seu filho para morrer, para que outras pessoas, principalmente outras pessoas fora da lei, possam ter salvação. Olha, isso é imaginável, não é verdade? Inimaginável. Olha só, pois foi isso que aconteceu. Quando é que nós éramos fora da lei? Quando nós não estávamos seguindo a lei de Deus. Quando nós estávamos seguindo outro sistema de leis que não a de Deus. Então, nesse caminho em que nós estávamos andando, não haveria salvação para nós. E Deus sabia muito bem disso, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E isto não agradava a Deus, porque Deus é amor. Mesmo quando as pessoas não agem direito, mesmo quando as pessoas estão em erros, em pecados, mesmo assim o Senhor continua amando estas pessoas. Então, o Senhor criou um plano. Esse plano já estava na sua mente, já estava no seu coração santo, de enviar o seu único filho, Jesus Cristo, tá? Nascido de si próprio, com a sua mesma essência, com a sua mesma natureza, para que ele nascesse como um neném, como um ser humano, para que fosse gerado dentro de um ventre de uma mulher, e passasse pelo processo dos 9 meses ali e depois nascesse. E nesse mundo ele vivesse como todos nós vivemos. Veja que coisa maravilhosa. Por que Deus submeteu o seu Filho amado, que é Deus, que é a essência de Deus, ao sofrimento que o homem imputa às pessoas? Porque o homem, quando é mau, ele é mau mesmo. A natureza má do homem, quando não é dominada pela natureza boa de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele, homem ou ela, mulher, o ser humano de uma forma em geral, quando é mau mesmo. Então o Senhor fez com que o seu Filho amado, o Senhor Jesus, nascesse, e eu quero repetir, nascesse de uma mulher. Ele escolheu uma mulher, poderia ser qualquer uma mulher que ele quisesse, escolheu uma mulher chamada Maria, uma mulher virgem, e ali gerou o seu filho no ventre daquela mulher. E aquele filho desenvolveu-se em 9 meses. A partir daí, ele nasceu, ficou um menino, ficou um adolescente, um jovem, e morreu. Foi morto aos 33 anos, o Filho de Deus. Sofreu tentações, sofreu agressividades, sofreu violências extrema, mas em nenhum momento ele pecou, em nenhum momento ele cedeu ao mal. Então, ele assim foi crucificado na cruz do Calvário, como você conhece a história, tá? Ele foi morto e ao 3º dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos em um determinado momento
da história no futuro que nós não sabemos quando vai ser. Ninguém sabe. A gente sabe que a história vai acontecer, mas a gente não sabe qual dia esta história vai acontecer, né? Então, veja, ele enviou esse filho para entregar sua vida, para sofrer desta forma, para que eu e você pudéssemos ter a salvação que havíamos perdido. Lembra-te que eu falei no início, né? Porque a gente não tinha expectativa de salvação, não tinha como ser salvo, porque o salário do pecado é a morte. Se a gente está vivendo em pecado continuadamente, o salário disso que nós vamos receber como recompensa disso é a morte. E o Senhor quer que todos nós venhamos a ter vida. O próprio Senhor Jesus ensinou em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então esse é o desejo de Jesus, Deus Filho, que é o desejo do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Então, através de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos a nossa salvação. Este foi um preço caríssimo que Deus pagou por você, porque Deus te ama muito. Deus te ama ao extremo. Deus me ama ao extremo, a ponto de ter tido a disposição, a ação, a coragem, o amor, a bondade, né? Todas as virtudes do mundo em favor da minha salvação e da sua salvação. Por isso que está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Você entende a dimensão do amor de Deus, que é o amor do Filho Jesus e que é o amor do Espírito Santo, que está aqui em mim, porque estou transmitindo esta palavra para o Senhor, porque ando segundo os mandamentos do Senhor, né? Porque aprendi aqui na palavra de Deus que eu estou passando para você. Então, olha, se você ainda não recebeu esse amor, esta vida eterna, tá? Receba a partir de agora, tá? Tenha mais acesso à palavra de Deus, tenha mais acesso às coisas do céu, aprenda mais sobre Deus, sobre Jesus, tá? Sobre o Espírito Santo, sobre a igreja de Jesus aqui na terra, ok? Aprenda a dominar os seus instintos, os instintos maus, que os homens, né, revelam através das suas palavras, principalmente das suas ações, tá bom? Então recebe esta palavra que eu estou te dando neste momento. Ande por ela, porque ela vai transformar a sua vida com certeza, ok? Um abraço.